Declaro aberta a presente sessão ordinária do dia de hoje, dia 18 de abril de 2016. Saúdo os senhores vereadores, a comunidade aqui presente, com boa noite. E peço ao vereador e secretário Silvio Maica que faça a leitura de um salmo. Salmo 124. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, eternamente firme. Como Jerusalém está toda cercada de montanhas, assim o Senhor envolve seu povo, agora e sempre. Não permanecerá estendido o cetro dos ímpios sobre o destino dos justos, para que também estes não acabem por estender suas mãos ao crime. Fazei bem, Senhor, aos que são bons e aos homens de reto coração, mas aqueles que se desviam para os caminhos tortuosos, que o Senhor os leve com os malfeitores. Paz para Israel. Obrigado, vereador Silvio. Peço ao vereador secretário Silvio Maica que faça a leitura da ata anterior, ata de número 16/2016. Senhor presidente, essa que é a ata por lida. Coloco em deliberação deste plenário o pedido do vereador Geraldo Michelucci de ata por lida. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado o pedido de ata por lida do vereador Geraldo e da mesma forma declaro a ata aprovada. Peço ao assistente do Legislativo, Jair Michelucci, que faça a leitura dos ofícios expedidos. Foi expedido o ofício 45/2016, encaminhado ao prefeito Mário Fernando Ranque, com o projeto de lei 05/2016, declara de utilidade pública o Esporte Clube Juventude do Primeiro Braço, de autoria do vereador Mauro Bramoschi, subscrito pelo vereador Valdir Zappellini. Projeto esse aprovado por unanimidade na sessão do dia 14 de abril de 2016. Seguem anexos as indicações 96 e 97 do vereador Silvio Maica e a de número 98 e 99 do vereador Giovanni Tonetti, deferidos na sessão do dia 14 de abril. Atenciosamente, Vanderlei Sassi, presidente, protocolado na assessoria do gabinete do prefeito no dia 15 de abril de 2016. Foi encaminhado o ofício 046/2016 a Laisa Cristina Lopes, contadora da Prefeitura Municipal, a qual acatou o ofício na data de hoje. Foi baixado o Decreto Legislativo 025/2016, com a data do dia 15 de abril de 2016, concede homenagem de cidadão honorário do município de Massaranduba ao senador Dalírio José Weber. Seria essas as correspondências expedidas, senhor presidente e senhores vereadores. Obrigado, Jair. Peço ao vereador e secretário Silvio Maica que faça a leitura do expediente da mesa. Recebemos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, da presidência, presidente da Câmara de Vereadores de Massaranduba, de acordo com a legislação vigente, informamos as liberações financeiras destinadas à execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo, o qual disponibilizo aos nobres vereadores. Também recebemos do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Senhor presidente da Câmara de Vereadores de Massaranduba, de acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o qual disponibilizamos aos nobres vereadores. Recebemos o convite da Prefeitura Municipal de Massaranduba. É com grande satisfação que a administração municipal convida os nobres vereadores para prestigiar a 15ª Feca Arroz, que acontecerá no período de 26 de abril a 1º de maio. A solenidade de abertura oficial da festa será no dia 26 de abril, às 19h30, no pavilhão C do Centro de Eventos Municipal, e a vossa presença enobrecerá ainda mais este importante evento. A 15ª Feca Arroz, Festa Catarinense do Arroz, trará na sua diversificada programação grandiosos bailes, feiras industrial, comercial, agrícola, artesanato, orquídeas e ótima gastronomia. Um dos momentos mais significativos
da festa é o tradicional desfile festivo programado para o dia 1º de maio, às 9 horas, com a participação das rainhas, escolas, clubes, sociedades, associações culturais. Na certeza de vossas presenças, agradecemos e reiterando protestos de estima e apreço atenciosamente Mário Fernando Henke, prefeito. Recebemos a indicação 103 de 2016 do vereador Silvio Manca, subscrita pelos vereadores da base aliada, que pede ao prefeito que disponibilizar álcool gel em todas as repartições públicas do município com a finalidade de ajudar no combate ao vírus influenza H1N1. Recebemos a indicação 104 de 2016 do vereador José Osniron, que solicita ao prefeito promover a limpeza e o corte da vegetação na margem da Estrada Geral do Segundo Braço, do braço direito, 7 de janeiro, e Estrada Geral do Rio Bonito. Indicação 105, 2016, do vereador José Osniron, que solicita ao prefeito contratação de professor para aulas de música em todas as escolas municipais. Indicação 106, 2016, do vereador Giovanni Toneto, que solicita ao prefeito melhorar a sinalização no entroncamento das ruas Alfredo Miller e integração para diminuir os riscos de acidentes no local. Requerimento número 034/2016 do vereador José Osniron, que solicita essa presidência, envia ao prefeito do seguinte pedido: prestação de contas do baile da escolha da rainha e das princesas da 15ª Fé Carroço com prova documental. Recebemos o projeto de lei do Legislativo 09/2016 do vereador José Osniron, que solicita ao plenário o presente projeto de lei. Autoriza o município a fornecer conexão internet Wi-Fi gratuitamente. Recebemos o projeto de legislativo número 10/2016 do vereador Geraldo Michelucci, que solicita a essa presidência receba e submeta às comissões técnicas permanentes e ao plenário o presente projeto de lei. Denomina de obra pública municipal a ponte José Betoni, a ponte situada sobre o rio Luiz Alves, na localidade de São José. Recebemos no ofício 089/2016 da Prefeitura Municipal. Senhor Presidente, solicitamos a retirada do projeto de lei de número 011/2016, sendo o que tínhamos, firmamo-nos com agradecimentos antecipados e reiteramos voto de estima e apreço atenciosamente Mário Fernando Henke, prefeito municipal. Recebemos a mensagem 016/2016, anexa ao projeto de lei 012/2016, que solicita, excelentíssimo senhor presidente Vanderlei Sassi, presidente da Câmara de Vereadores, pela presente estamos encaminhando para apreciação dessa egrégia casa o projeto de lei 012/2016, que autoriza a abertura de decreto adicional suplementar no Fundo Municipal de Saúde, através da anulação de dotações que não mais serão utilizadas no presente exercício. O projeto que estamos encaminhando para análise dessa egrégia casa tem por finalidade readequar saldos de dotações orçamentárias e destina-se a suplementar dotações visando a compra de vacinas para a campanha contra a influenza de 2016. Na oportunidade, reafirmamos nossos protestos de consideração e apreço. Cordialmente, Mário Fernando Henke, prefeito. Recebemos a mensagem 017/2016 ao projeto número 013/2016. Excelentíssimo senhor presidente Vanderlei Sassi, senhor presidente, pela presente estamos encaminhando para a apreciação dessa egrégia casa o projeto de lei de número 013/2016, que autoriza a abertura de decreto suplementar adicional no Fundo Municipal de Saúde, através da anulação de dotações que não mais serão utilizadas no presente exercício,
O projeto que estamos encaminhando para análise dessa egrégia casa tem por finalidade readequar saldos de dotações orçamentárias e destina-se a suplementar dotações visando contrapartida de recursos próprios para aquisição de compra de material para o Hospital Municipal João Schreiber. Na oportunidade, reafirmamos nossos protestos de consideração e apreço. Cordialmente, Mário Fernando Henke, prefeito. Indicação 107/2016, o vereador Geraldo Michelucci, autor da indicação, subscrita pelos vereadores da base aliada, que solicita ao prefeito aterro em trecho da estrada 7 de janeiro, próxima à residência de Argemiro Schwartz, onde houve deslizamento. Obrigado, vereador Silvio. Recebo o comunicado número 19.846/2016 do Ministério da Educação, o qual fica à disposição dos nobres vereadores. Recebo o convite do Executivo, onde nos convida para a abertura oficial e para a festa da FECA Arroz, com abertura no dia 26 de abril, às 19h30. Recebo a indicação 103/2016, 104/2016, 105/2016, 106/2016 e 107/2016, as quais irão à deliberação na próxima sessão ordinária. Recebo o requerimento 34/2016 do vereador José Osni Ronchi, o qual irá à deliberação na próxima sessão ordinária. Recebo a justificativa. Em anexo, o projeto de lei do Legislativo 09/2016, de autoria do vereador José Osni Ronchi, o qual encaminha à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para sua análise e parecer. Recebo a justificativa em anexo ao projeto de lei do Legislativo 010/2016, de autoria do vereador Geraldo Michelucci, o qual encaminha à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para sua análise e parecer. Recebo o ofício 89/2016, do Executivo, o qual solicita a retirada do projeto de lei número 011/2016 e o qual defiro o pedido. Acuso o recebimento da mensagem 16/2016, anexo ao projeto de lei 12/2016, que autoriza a abertura de crédito suplementar do Executivo, o qual encaminha à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para sua análise e parecer. Da mesma forma, recebo a mensagem 17/2016, anexo ao projeto de lei 13/2016, que autoriza a abertura de crédito suplementar do Executivo, o qual encaminha à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para sua análise e parecer. Senhores vereadores, algum comunicado, alguma indagação? Então, na ordem do dia, defiro a indicação número 100/2016, de autoria do vereador Mauro Bramorski, subscrita pelo vereador Silvio Manca, o qual solicita a esta Casa Legislativa envio ao prefeito do seguinte pedido: limpeza e repintura da faixa vertical amarela no acostamento calçada na rua 11 de novembro, que antecede a saída da rua Amélia Bramorski, bem como, se necessário for, a fixação de placa proibindo estacionar, para que não haja estacionamento naquele local, dando visibilidade ao tráfego para quem sair da rua em questão. Defiro a indicação 101/2016 do vereador José Osni Ronchi, o qual solicita envio ao prefeito da seguinte providência: promover a reconstrução da calçada e limpeza de entulhos em frente ao Banco Bradesco, na rua Helmut Sprung. Defiro a indicação 102/2016 do vereador Giovanni Sidney Tonetti, o qual solicita a esta presidência envio ao prefeito do seguinte pedido: instalação de lombada e melhorias no sistema de iluminação pública na rua Alfredo Miller. Coloco em deliberação deste plenário o requerimento de número 33/2016, de autoria do vereador José Osni Ronchi,
o qual requer a esta presidência envio ao prefeito do seguinte pedido: cópia integral de todos os processos relativos aos concursos públicos realizados pela administração municipal de Massaranduba nos últimos 8 anos, cópia integral do edital, inscrições, incluindo provas, correção de provas, portaria nomeando o aprovado, contratos com empresas que elaboraram os concursos, empenhos e pagamentos. Com a palavra, o autor do requerimento, o vereador José Osni Ronchi. Por si só, o requerimento já é autoexplicativo, senhor presidente. Continua em discussão, referido ao requerimento. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Silvio. Sou favorável ao requerimento, porém com uma observação. É inviável efetuar 10.000 cópias. Isso representa um gasto e se preza tanto pela economia, Então, nesse sentido, eu gostaria que o vereador fizesse um adendo ao seu requerimento. Serão disponibilizadas todas as vias originais, onde o senhor poderá analisar 10, 15 dias, conforme o senhor precisar, mas se nós usarmos o bom senso, tirar 10.000 cópias, porque são cinco concursos ou mais que foram realizados, concursos públicos, né? Então, mais as inscrições, mais todo o trâmite do concurso, realmente é bastante volume de papel, que deve dar umas 2 ou 3 ou 4 caixas de um tamanho significativo. Então, não sei se o vereador concordar. Senhor presidente, o objetivo deste requerimento é, na verdade, fazer uma análise junto ao Ministério Público de Guaramirim. Já existem várias reclamações dos concursos públicos aqui da nossa cidade. Obviamente que são todos processos que estão em andamento, de pessoas que se insurgiram de alguma maneira daqueles concursos. Recentemente a empresa que a administração pública contratou nos últimos anos foi alvo de uma operação no Ministério Público, GAECO, Polícia Civil. Inclusive, as pessoas, se não falha a memória, ainda estão presas. E esta empresa acabou prestando serviços para a nossa cidade. Já houve várias manifestações, eu acabei ligando para o Ministério Público, e eles informaram que existe uma grande quantidade de informações, horas e mais horas de gravações telefônicas. Então, na verdade, eu quero identificar se houve lisura total, que eu acredito que houve, né? Mas compete a mim, até porque recebi também, senhor presidente, informações de pessoas que participaram de concurso público e se acham, acharam que, enfim, que deveriam ter obtido uma melhor qualificação, e em detrimento das pessoas que tiveram uma melhor qualificação. Então, na verdade, o objetivo é fazer uma análise sobre esses casos e talvez encaminhar um ou outro para o Ministério Público para uma melhor apuração, se for necessário. Então, quanto à disponibilização do material original, eu penso que não teria problema. Se me deixar aqui todos os originais aqui na casa, eu vejo isso com calma e vejo o que é necessário, né? E do que for necessário, não teria problema nenhum. Muito obrigado. Continua em discussão. Não tendo mais vereadores que... Senhor presidente, só para complementar... Com a palavra, a vereadora Suzane. Como diz o vereador Ronchi, o que foi contratado pela prefeitura, na verdade, é contratado pela prefeitura a empresa que vence a licitação, né? E realmente, uma empresa que a gente ouviu em várias cidades, não prestou o serviço só aqui, mas em outras... E também ficamos sabendo do ocorrido. Mas eu concordo com o vereador Silvio quanto à economicidade, conversando um pouco à tarde com a Iltrida, com o Glauco e com o controlador. Realmente é uma quantidade gigante de cópias que precisaria uma pessoa ficar um bom tempo
só para tirar essas cópias, isso gasta papel, gasta tinta. Eu concordo, vereador, para também que sejam disponibilizados todos os originais e o vereador Ronchi usa o tempo que for necessário para avaliar. Continua a discussão. Não tendo mais vereadores que o queiram discutir, submeto em votação, o requerimento 33/2016, com a referida alteração, que não será fornecida a cópia, e sim os originais ficarão à disposição do vereador. O vereador pode até usar a sala da presidência para esses documentos também não ficarem por aí. Não tendo mais vereadores que eu queira discutir, submeto em votação. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado o requerimento 33/2016. Peço ao vereador e secretário Silvio Maica que faça a leitura dos pareceres da comissão permanente referente ao projeto de lei do Legislativo 16/2015, que denomina via municipal a Rua Elmo Foles, projeto este de autoria dos nossos vereadores mirins e foi apresentado pela mesa desta casa. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final se reuniu aos 21 dias do mês de dezembro de 2015, nas dependências da Câmara Municipal, presidida pelo vereador Pierre Gustavo Berri, relator Vanderlei Sassi e adjunto José Osniron, com o objetivo de analisar e discutir o projeto de lei do Legislativo 016/2015, parecer conjunto da comissão favorável, portanto, legal e constitucional para votação na data de hoje. Comissão de Finanças e Orçamento se reuniu aos 21 dias do mês de dezembro de 2015, nas dependências da Câmara Municipal, presidida pelo vereador Vanderlei Sassi, relator Geraldo Michelucci e adjunto Sandro Reuter, com o mesmo objetivo de emitir e discutir referente ao projeto de lei do Legislativo 016/2015, que denomina via pública municipal. Parecer conjunto da comissão favorável, portanto, legal e constitucional para votação na data de hoje. A Comissão de Ordem Social e Econômica se reuniu aos 21 dias do mês de dezembro de 2015, nas dependências da Câmara Municipal, presidida pelo vereador Mauro Bramoski, relator Valdir Zappellini e adjunto Giovanni Tonetti, com o mesmo objetivo de analisar e emitir parecer referente ao projeto de lei do Legislativo de número 016/2015, parecer conjunto da comissão favorável, portanto, legal e constitucional para votação na data de hoje. Senhores vereadores, o senhor Elmo Foles, nascido em 9 de abril de 1934, morador da localidade do Fundo Sueco, em Massaranduba, filho de Carlos Foles e Herta Cardoso Foles, casou-se em 30 de 6 de 1956 com Ilfe Mette Veg Foles, com quem teve 6 filhos, Adorli, Magali, Margarete, Marise, Marlene e Elmo Foles Júnior. Durante sua vida exerceu vários cargos significativos na sociedade massarandubense, sendo um deles o de vereador no período de 31 de janeiro de 1973 a 31 de janeiro de 1977, sendo que nos últimos anos de seu mandato foi presidente da Câmara. Além de homem político, Elmo também participava ativamente como sócio da Sociedade Esportiva e Recreativa Tiro Alvo, Centro, chegando a presidi-la no período de 1971 a 1975. Elmo, como luterano e membro da comunidade evangélica luterana Massaranduba 58, dedicou-se como presidente durante o período de 5 de março de 1967 a 17 de fevereiro de 1974. Contribuiu ainda como presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Massaranduba durante os anos de 1976 e 1981, onde sempre manteve bastante contato com nossos agricultores, até por ter sido filho de um deles. Trabalhou como funcionário da Cooperativa Mista Juriti Limitada, no período de 1975 até 1983.
No ano de 1981, Elmo decide mudar-se para Jaraguá do Sul, facilitando assim os estudos do seu filho, que possui deficiência auditiva. Foi no ano de 1985 que ele foi surpreendido por um câncer que, por 3 anos de longo sofrimento, tirou-lhe a vida em 3 de setembro de 1988. Então, senhores vereadores, peço pela aprovação deste projeto. Projeto este que é de iniciativa dos nossos vereadores mirins, onde os mesmos não podem estar apresentando. Desta forma foi apresentado pela mesa diretora. Parabenizo os vereadores e continua em discussão o referido projeto. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Mauro Bramorski. Só aqui eu vou relatar aqui quem são os vereadores mirins que em outubro de 2015 apresentaram o projeto. Foi o Gustavo Berry, como também a Pamela Zimmermann e o Roger Tiago de Moraes Perch. Então, é dessa legislatura, 2015, apresentaram o projeto de lei, juntamente com toda a documentação necessária. Lembrando que hoje nós temos alguns requisitos para denominar nome de rua. O principal deles é o consentimento dos residentes, e de certeza aqui uma justíssima homenagem ao seu Elmo Volles. Obrigado. Continua em discussão. Só para colocar os senhores vereadores, esta rua 79, ela inicia no entroncamento com a Rua da Integração, Padre Ivo Petri, bairro Centro, e terminando no entroncamento com a Rua Otto Bauer, com a extensão de 202,3 metros. Continua em discussão. Não tendo mais vereadores que eu queira discuti-lo, submeto em votação. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado o projeto de lei do Legislativo 16/2015. Peço ao vereador e secretário Silvio Maica que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes referente ao projeto de lei do Legislativo 06/2016, que denomina via municipal a servidão S033, chamando-se servidão Erich Morsch. Comissão de Legislação e Justiça, redação final, se reuniu aos 14 dias do mês de abril de 2016, nas dependências da Câmara Municipal, presidida pelo vereador Pierre Gustavo Berry, relator Silvio Maica e José Osni Ronque, membro, com o objetivo de discutir, analisar e emitir parecer ao projeto de lei do Legislativo número 06/2016, que denomina via municipal, parecer conjunto da comissão favorável, portanto legal e constitucional, para votação na data de hoje. A Comissão de Finanças e Orçamento se reuniu aos 14 dias do mês de abril de 2016, nas dependências da Câmara Municipal, presidida pelo vereador Silvio Maica, relator Geraldo Michelucci e membro Suzana Henke, com o mesmo objetivo de analisar e emitir parecer referente ao projeto de lei do Legislativo 06/2016, parecer conjunto da comissão favorável, legal e constitucional, para votação na data de hoje. A Comissão de Ordem Social e Econômica se reuniu aos 18 dias do mês de abril de 2016, em sala própria, nas dependências da Câmara Municipal, presidida pelo vereador Mauro Bramorski, relator Valdir Zappellini e membro Giovanni Tonetti, com o mesmo objetivo de analisar e discutir e emitir pareceres referente ao projeto de lei do Legislativo de número 06/2016, parecer conjunto da comissão favorável, portanto legal e constitucional, para a votação na data de hoje. Senhores vereadores, o senhor Erich Morsch nasceu em 1º de julho de 1923, alcançou a idade de 91 anos e 9 meses, filho de Adolfo e Ela Morsch, casou-se com Maria Morsch em 26 de outubro de 1946, com quem teve 9 filhos. Vindo de família humilde, sempre batalhou para dar a seus filhos e esposa sustento e uma vida digna. Viveu em Massaranduba boa parte de sua história. Herdou de seu pai terras no centro da cidade. Essas terras compreendiam as laterais da rua Rodolfo Schmidt, desde a rua 11 de novembro, vendeu boa parte destas visando o crescimento de nossa cidade. Dentre muitas idas e vindas, construiu sua casa, viu sua família crescer, realizou sonhos e conquistas.
na rua Rodolfo Schmidt, onde viveu até 1º de abril de 2015. Todos os vizinhos sentem a falta do Opa, a Bisa, que passava suas tardes sentado na varanda, observando o movimento, relembrando histórias de sua vida e de nossa cidade. Senhores vereadores, este projeto também foi apresentado pelos vereadores mirins, qual eu parabenizo os mesmos. Quero agradecer a presença dos familiares aqui e peço pela aprovação do referido projeto e continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Pierre Gustavo Berri. Senhor presidente e demais vereadores, eu peço a aprovação do respectivo projeto. Sem dúvida, a família Morsch de Massaranduba, bastante conhecida. O seu Erich criou seus 9 filhos, seus netos, pessoas do bem da sociedade. E nada mais justo a homenagem na Rua das Terras, que continuam sendo da família. Então, eu sou favorável pelo respectivo projeto. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador José Osni Ronchi. Senhor presidente, inicialmente parabenizo toda a família Morsch aqui presente. Certamente uma homenagem extremamente importante a pessoas que se dedicaram a desenvolver Massaranduba. Como Vossa Excelência narrou no histórico, detentor de várias glebas de terra na área central, não canalizou para si a detenção dessas posses, e sim vendeu e transformou a cidade. Isso é importante ser registrado para que fique em memória sempre esta lembrança. De outra forma também gostaria de parabenizar a nossa Câmara Municipal Mirim, né, pela iniciativa dos 2 projetos, da Servidão S33 e também da Rua 79, que é o projeto de lei anterior, onde foi lido por Vossa Excelência, né, e que esta Casa Legislativa, através do seu departamento, possa enviar a essas 2 famílias a cópia da lei e também ofício aos vereadores mirim, parabenizando-os pela iniciativa e informando que esta Casa Legislativa apreciou nesta data de hoje os 2 projetos de lei. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Mauro Bramorski. Senhor presidente, senhores vereadores, da mesma forma, esse projeto de lei foi encaminhado então pelos vereadores mirins, também no ano 2015, e foi subscrito pela Marina Luiz Doroff, Gustavo Serenini e a Elaine Baldwin. Então, igualmente, os 3 vereadores encaminharam. Como já foi dito aqui, eles não têm legitimidade para apresentar o projeto diretamente para a votação. Diante disso, a mesa diretora o fez, mas também foram cumpridos todos os requisitos, inclusive concordância dos residentes. Isso faz parte do trabalho dos vereadores mirins. Então, eles apresentam esse projeto de lei, justamente como nós, vereadores, também o fazemos, como um aprendizado. E, claro, a questão da relevância aí dessa servidão, que não é uma rua, é uma servidão, uma rua particular, né, o seu Erich Morsch, né, realmente uma justíssima homenagem, né, inclusive naquele local ali, até tem uma festa particular que acontece uma vez por ano, né, que tem um Stammtisch, né, então é uma família aí que é unida, né, conheço bem os familiares, então realmente uma justíssima homenagem para o seu Erich Morsch, que faleceu há pouco tempo. E também aqui quero destacar também que hoje temos, além da família Morsch aqui, também temos parentes aí do seu Elmo Volles, que anteriormente igualmente foi homenageado. Obrigado. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Silvio Maica. Senhor presidente, nobres vereadores, comunidade presente, familiares, muito louvável o registro tanto da rua do seu Elmo Volles, que fez história por Massaranduba, que fique registrado, não é uma rua tão grande, mas com certeza quem passará poderá ver o nome estampado naquela rua do senhor
Elmo Wallace e recordará desta pessoa. Da mesma forma, seu Erich Morsch, já foi mencionado várias vezes, que é uma família que fez história em Massaranduba, tinha posse de terras, vendeu, fez a comunidade crescer, fez o trabalho dele e isso se faz importante também no registro dessa servidão. Na realidade, é uma servidão basicamente onde os moradores são todos quase da família. Então, parabéns à família e também parabenizo nessa direção os vereadores mirins por essa iniciativa, para que continuem também fazendo o seu trabalho nessa legislatura, que é importante que eles apresentem também seus projetos. Obrigado. Continua em discussão. Não tendo mais vereadores que eu quero discuti-lo, submeto em votação o projeto de lei do Legislativo 06/2016. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado o projeto de lei 06/2016. Senhores vereadores, na palavra livre, pelo tempo regimental de 5 minutos, vereador José Osni Ronk. Eu retiro, senhor presidente. Vereador Mauro Bramorski. Retiro, senhor presidente. Vereadora Suzane Ranke. Retiro, presidente. Vereador Pierre Gustavo Berni. Boa noite, senhor presidente, vereadores, os nossos servidores, população que nos assiste, sejam sempre bem-vindos. Na noite de ontem, eu acredito que o Brasil deu um passo importante em relação à democracia. O PMDB de Santa Catarina, mesmo estando com a vice-presidência, mas o PMDB de Santa Catarina nunca teve uma boa relação com o governo federal, apesar de institucional. Luiz Henrique, em determinada campanha, inclusive, manifestou o apoio a outros partidos, e assim Santa Catarina manteve essa linha, tanto é que foi o estado com maior rejeição em relação ao governo federal. Da mesma forma, o PMDB de Santa Catarina foi um dos primeiros a retirar a base junto do governo federal. E na noite de ontem, confirmando o que pensa a grande maioria da população de Santa Catarina. O país, infelizmente, encontra-se com dificuldades na economia, há uma instabilidade muito grande no país, e eu não vejo mais como a presidente Dilma conseguiria retirar o país dessa crise. Uma crise política que nefastamente afeta a nossa economia. Espero que o processo de impeachment se conduza até o final e que o Brasil possa novamente trilhar melhores rumos na economia, porque passamos por grandes dificuldades. Eu, na semana passada, eu acabei indo a Jaraguá do Sul e eu observei a quantidade de salas comerciais vazias, a quantidade de demissões no nosso país. É certo que a gente teve uma melhora na parte social, mas a economia enfraqueceu. Diante de toda essa situação, a gente espera que o Brasil dê a volta por cima e fortaleça a economia, voltando a ser um país de competitividade mundial. Obrigado. Com a palavra, vereador Geraldo Michelucci. Com a palavra, vereador Valdir Zappellini. Com a palavra, vereador Silvio Maica. Boa noite, presidente, vereadores, comunidade presente.
Que bom que vieram prestigiar esse momento importante. Quero falar do nosso colégio General Rondon, que foi depredado, vândalos invadiram e até inviabilizaram as aulas de hoje. Então peço aí ao nosso diretor, juntamente com o assistente legislativo, que façamos um requerimento, não para a ADR de Jaraguá do Sul, mas sim a Casa Civil do nosso governador e a Secretaria de Estado da Educação, para que cobremos portão. Fizeram a cerca e não botaram o portão. E falta 2 portões, um no lado na frente e outro atrás. Fizeram a cerca, muito bonita, mas o principal deixaram aberto para que coloquem os portões, coloquem câmera de segurança e terminem a área de lazer desse colégio. Então, que fica aqui o registrado, que o nosso diretor faça esse requerimento direcionado à Casa Civil e à Secretaria de Estado de Educação para que realmente cobremos. Se realmente eles não tiverem condições, que falem que nós vamos fazer uma vaquinha e vamos fazer os 2 portão, pelo menos. Inclusive tem moradores, tem pais que querem até doar 10 metros de grama, outro 20, para realmente terminar essa obra que está demorando já demais. E quanto a ontem à noite, 367 deputados votaram pelo sim. Eu acredito que foi um passo importante para o Brasil, que continue esse processo o mais rápido possível para que seja definitivamente extirpado o PT do governo federal, porque infelizmente a oposição errou, e errou feio o vereador Ronque, que no primeiro indício, no mensalão, deveríamos ter Sérgio Moro em São Paulo e alguém para ter eliminado a praga já naquele momento. Daí nós não teríamos vergonha hoje de ter uma Petrobras quebrada, que era o nosso orgulho dos brasileiros, porque a oposição diz que vai tirar o Lula nas urnas pelo voto. Se enganou, porque quem tem dinheiro compra tudo. Então o desvio era tamanho naquela época já, e deixaram a coisa avolumar, que hoje o nosso país, infelizmente, o nosso querido Brasil, falta de credibilidade, tanto na economia, no exterior. E para que isso aconteça rapidamente, e para que mude os rumos do nosso país, o atual vice é o ideal? Acredito que não. Se o vice não conseguir, o presidente da Câmara jamais comandar o Brasil, e o presidente do Senado jamais. Então nós teremos, pode ser que acontecimentos inesperados ainda nesse ano, e até poderemos ter o Brasil comandado pelo Gilmar Mendes, do Tribunal Superior, do STF, né? O Lewandowski já saiu, agora é o Mendes, não votou? TSE. Então, o Lewandowski de presidente, mas vamos aguardar e vamos, com responsabilidade, acreditar que o Brasil pode, e o Brasil com certeza é gigante, e também conseguirá superar esse trauma, esse abalo, com certeza. Obrigado. Com a palavra, vereador Giovanni Sidney Tonetti. Retiro, senhor presidente. Nos líderes de bancadas, pelo tempo regimental de 2 minutos, líder do governo, vereador Valdir Zappellini. Senhor presidente, nós vereadores, que eu quero também dizer que nada mais justo essa homenagem para a rua do Hermo Foles. Eu acho que aqui está Dona Magali, né? Que seria filha. Parabéns aí à família. E também nada mais ali a rua do Eres Moche, que é a tradicional festa nossa dos Tantis, né? Que eu participo aí com a família. Então, parabéns, e nada mais justo essa homenagem para essa pessoa. E também quero deixar registrado aqui
dar os parabéns à diretoria da Festa do Bom Pastor ontem, que venderam 1.100 almoços. Obrigado. Com a palavra, o líder do PP, vereador José Osnir Ronque. Com a palavra, o líder da bancada do PR, vereador Geraldo Michelus. Senhor presidente, senhores vereadores, a comunidade aqui presente, muito obrigado pela presença e pela homenagem colocando o nome das ruas, para que sempre seja lembrado aos cidadãos que nascem e trabalham e faz por Massaranduba, que isso é muito importante. Mas quanto à noite de ontem, eu tenho um pensamento assim que, de certa forma, todos nós somos corruptos. Só que uma coisa que sobe para a cabeça é o poder. E o PT foi o que aconteceu, porque o Lula falava dos trabalhadores, e na verdade o que ele fez no Brasil com os trabalhadores foi os trabalhadores se endividarem. Hoje 90%, inclusive eu, estamos endividados porque facilitou demais. Em vez de ele tirar o IPI do pneu do caminhão, do óleo diesel, ele tirou de quem? Das montadoras, porque daí elas ganharam dinheiro, elas venderam e ganharam dinheiro. E assim o povo foi se endividando. E os bancos ganharam muito dinheiro porque venderam muito caro. As pessoas, quase 90% das pessoas hoje, um monte que eu conheço, estão entrando na justiça. Quem fez prestação de carro aí, eu conheço um cara que chegou a ter prestação de 900 e poucos reais, deu uma entrada e mais 900 e poucos reais num Gol. Ia pagar 75 mil reais por um Gol. Isso é o cara se endividar, se endividou. Entrou na justiça e ganhou 15 mil de volta. Então por quê? Porque está tudo errado. Facilitou demais e o povo é corrupto, nós somos corruptos, nós compramos voto e o povo vende voto. Quer dizer, todo mundo é corrupto, devia se reorganizar todos nós. Com a palavra, o líder da bancada do PDT, vereador Giovanni Tonetti. Senhor presidente e demais vereadores, gostaria de cumprimentar a comunidade, aproveitar para parabenizar os familiares do seu Elmo Folles e do seu Erich Morsch. É importante que o reconhecimento às pessoas que prestaram serviços à comunidade e que isso fique marcado na história. E é uma homenagem singela, mas repercute e seguramente as pessoas com o tempo terão interesse em conhecer e saber a história de cada um desses senhores. Eu particularmente, eu não tenho muito interesse, não gosto de entrar na discussão em relação à questão federal, porque ela envolve paixões e só que eu percebo que, além da questão da justiça, que vai além da justiça, há um sentimento de ódio muito grande, e aí o ódio é uma coisa que ele cega, ele impede que as pessoas consigam entender o funcionamento da máquina pública. E essa situação da acusação única e exclusiva ao governo do PT, ela é injusta, porque o governo ele sempre foi formado por vários partidos, e dentre eles, e principalmente, o PMDB. Será que o PMDB participa do governo do município simplesmente como agregado? Como vice no governo do Estado, simplesmente como agregado? Não fazem nada nos ministérios com autonomia, com o dinheiro público que eles utilizam? Eles estavam lá fazendo o quê? Simplesmente mamando nas tetas? Pediria 30 segundos, senhor presidente. Lua, vereador. Então, como envolve a questão da paixão e do relacionamento entre os vereadores, eu evito esse confronto, porque acho que é injusto fazer essa discussão. Principalmente alguém que é eleito sem um voto e hoje, de forma criminosa, quer trair aquela que foi eleita por 54 milhões de votos, simplesmente para chegar ao poder. Aliás, o PMDB, na história, participou de todos os governos pós-ditadura. Sempre esteve presente nos governos.
mas nunca conseguiu ganhar a presidência da República. Sempre utilizou desses artifícios. Então, eu penso que é injusto que se faça esse tipo de ataque e que se tenha um mínimo de respeito pela democracia. Obrigado. Com a palavra, o líder da bancada do PSB, vereador Mauro Bramorski. Retiro, senhor presidente. Com a palavra, o líder da bancada do PMDB, vereador Pierre Gustavo Berri. Senhor presidente, demais vereadores, eu quero me juntar aos todos os alunos e à diretoria do nosso Colégio Rondon, me solidarizando do vandalismo que aconteceu nesse final de semana. Infelizmente, a gente precisa lamentar esses fatos e serve de alerta para que nós continuamos investindo ainda mais em educação. Eu acredito ainda que, para a gente resolver essa situação, a municipalização de todas as escolas, eu vejo que ela deveria acontecer. Aliás, é aquele círculo que a gente já vem debatendo há muito tempo, que, para delegar outras funções, o governo federal deveria ter uma função mínima em algumas relações, o Estado da mesma forma, e o município com mais verba poderia então atender muito melhor as escolas, desde que a gente tenha esse dinheiro propriamente falando. E, infelizmente, a gente se encontra ainda com essas cenas de vandalismo, que eu lamento muito. Hoje as crianças não tiveram aulas, e aí, além do dano material, todo o dano do futuro das nossas crianças. Isso me deixou muito, muito triste, infelizmente. Tomara que a polícia consiga esclarecer os criminosos para puni-los de forma exemplar. Obrigado. Com a palavra, líder da bancada do PSDB, vereador Silvio Maica. Retiro, senhor presidente. Senhores vereadores, só quero aqui deixar registrado os meus parabéns a uma pessoa que amo muito, que é a minha filha, que faz aniversário hoje. Também quero novamente agradecer a presença dos familiares, do seu Elmo Folles, da dona Erich, do senhor Erich Mosch, e parabenizar novamente os vereadores mirins por essas iniciativas das referidas homenagens, e convocá-los, senhores vereadores, para a próxima sessão, no dia 25 de abril de 2016, e declaro encerrada a presente sessão ordinária. Obrigado a todos.